nós já falamos, né? Nós estamos batendo forte nesse tema, porque nós sentimos que essa é uma situação muito premente do nosso momento. As pessoas têm sentido um vazio na alma. Muitas pessoas falam da dificuldade de se sentirem alegres. Elas falam da dificuldade de até pensar na felicidade. E o que isto tem a ver com saúde mental? É claro que quando a gente fala em saúde mental, nós não temos como sinônimo de saúde mental a questão de ser feliz. Mas nós sabemos que a percepção e a vivência da felicidade é um ingrediente importante para a saúde mental de todos nós. Mas quando escolhemos o tema, né, associando à questão do autoconhecimento, qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo é abrir um espaço na nossa mente, na nossa maneira de perceber a vida, que se eu não me conheço, eu não conheço as minhas emoções, se eu não conheço a minha caminhada, muitas vezes eu sinto coisas que eu não sei nomear e por isso elas passam pela minha vida e em alguns momentos eu nem acredito que aquilo possa ter acontecido comigo. No meu trabalho do dia a dia com as pessoas, eu cada vez mais descubro que é mais comum do que as pessoas possam acreditar o fato de um indivíduo, uma pessoa, não saber expressar ou nomear aquilo que ela está sentindo. Não saber que aquilo é medo, que aquilo é raiva, que aquilo é alegria. Qual é o nome daquilo que ela sente? E diante desse contexto, diante dessa possibilidade, diante dessa vivência, muitas pessoas às vezes passam pela experiência da felicidade e não conseguem ter clareza para elas mesmas de que aquilo é a felicidade. Por quê? Porque se eu não sei nem quem eu sou, quantas vezes a gente diz para outras pessoas que a gente é assim, a gente é assado, e o outro observa, e principalmente as pessoas que vivem conosco a maior parte do tempo, e às vezes falam: não, você não é assim, você não vive isso, isso não está na sua caminhada, isso não é o nome
daquilo que está no seu caminho. Isso acontece porque eu não paro para refletir, eu não paro para entender, para compreender, para me permitir ler aquilo que está em mim, ver aquilo que eu transpareço para o mundo e nem de ouvir as minhas palavras e os meus pensamentos. Isso não é um discurso de querer dizer ou fazer com que as pessoas acreditem que nós somos um grande desconhecido. Isto são questões que, quando chegam a nós, elas nos assustam, porque muitas vezes nós não temos essas respostas na nossa caminhada. E se eu não tenho essas respostas, eu não sei o que eu sou, o que eu tenho, as minhas potencialidades, as minhas dificuldades, as minhas virtudes, as minhas deficiências, eu vou passar a vida tendo um monte de ferramenta ao meu lado e sem utilizá-las, porque eu não sei o que é isso na minha vida. Por exemplo, uma coisa muito importante, que é a felicidade. Há algumas semanas atrás, eu dei um curso gratuito, né? Que o título é esse, né? Uma viagem para um destino chamado felicidade. E eu só estou retornando mais uma vez ao tema porque eu vejo mais e mais as pessoas com muita dificuldade de lidar com isso. De enfrentar a sua realidade para transformar a sua caminhada num caminho mais fácil, né? Não é criar um atalho que é uma ilusão, mas saber dar os passos dentro dessa possibilidade. São pessoas que me dizem que a vida não tem sentido, são pessoas que não dão conta de parar e enfrentar as suas dores e entender o que elas estão dizendo para elas. São pais que negam diagnóstico, sintomas dos filhos, que se revoltam quando a escola ou alguém denuncia as dificuldades do filho, porque ele não quer tomar conta dessa realidade que faz parte da vida dele. São indivíduos que diz que perderam a fé, que não acreditam em mais nada, que não veem possibilidades na vida e que querem. Algumas gostariam de desaparecer, outras falam em morrer, outras pedem que a morte chegue mais rápido na vida delas. Se você que está me ouvindo agora
conhece alguém que está vivendo isso e você acredita que essa pessoa poderia ser auxiliada, faça, né? Mande um aviãozinho para ela, diga a ela para vir assistir esse tema e poder ter mais recursos para vencer essa, essa barreira que acontece na vida. O que é felicidade do ponto de vista conceitual? A palavra felicidade, ela tem origem no latim. Ou alguns acreditam que ela venha de uma palavra grega. A palavra no latim seria felicitas, que significa frutífera, ou mesmo felicidade. E a palavra grega que teria originado isso seria phyo, P-H-Y-O para a gente, que teria como significado produzir, que traz uma conotação de fecundo, de produtivo. Independente de onde nós vamos dizer que surgiu essa, né, palavra, elas falam de algo que produz, que dá frutos, que é fecundo, que na sua presença se cria algo importante na nossa vida. Ao observar esse contexto, a gente vê que felicidade é diferente de alegria. A alegria é uma emoção que ela é mais pobre do que a felicidade. Se é que a gente pode fazer essa comparação, mas é para que a gente entenda o contexto do que nós vamos conversar. Então, falar de felicidade e poder entender, fazer um trabalho em mim para reconhecer quando a felicidade me afeta, quando ela chega em mim, isso é importante. Porque se esse sentimento ele é capaz de produzir frutos, e se eu não reconhecê-lo na minha vida, eu vou perder a oportunidade de construir algo nesse contexto, de construir alguma coisa nessa caminhada. Então, por isso, nós podemos dizer que quando a gente caminha nesse sentido, a gente está vendo a felicidade por um outro ângulo. Não só por aquilo como ela se expressa em mim, mas pelo que ela faz em mim, produz na minha jornada. Nós vamos ver, né, uma grande diferença entre alegria, entre prazer
e entre, inclusive, êxtase. A alegria, como nós já falamos, é uma expressão emocional. O prazer, ele está ligado ao ápice da realização de um desejo. Quando esse prazer está vinculado a uma vivência espiritual, ele é chamado de êxtase, né, que é o êxtase dos santos, dos monges, né, dos iniciados, em toda a história do sagrado. A felicidade, ela é uma completude interna. E a grande característica dela é que ela é uma experiência que transforma a gente. Ao chegar em nós, se eu consigo identificar e vivenciar, porque se eu não consigo, ela vai passar, mesmo que ela tenha toda essa potencialidade. Mas se eu consigo assimilar essa felicidade, ela vai transformar a minha vida. Não é uma transformação da gata borralheira para Cinderela, do sapo para o príncipe. Não é isso. É uma transformação interna que faz com que o Roberto de alguns instantes atrás passe a ser um novo Roberto. Uma nova criatura na percepção, na capacidade, na potencialidade de fazer, de realizar, de criar, né? De se aprimorar. Então, isso é muito importante para que a gente possa fazer. Quando a gente tenta apreender como dizer para as pessoas o que é felicidade, porque esse é um processo que nós estamos fazendo aqui a partir, né, do conhecimento, tentar identificar em mim essas coisas. A referência histórica mais antiga sobre o que seria felicidade, ela é ligada, né? Eles acreditam que poderia ter vindo de Tales de Mileto, que é um precursor, né, do processo da filosofia, posteriormente a filosofia ocidental, que teria vivido entre o século VII e o século VI, antes da era cristã, e que ele diz que felicidade, quem a tem corpo são e forte, tem boa sorte e alma bem formada. Então, nessa percepção de felicidade, já se fala e relaciona com alguma coisa de saúde. Que alguém que é feliz, ele tem um corpo sadio e forte. E aí nós vamos perguntar, será que as pessoas que não têm um corpo sadio e não têm a vitalidade, né, que um jovem, uma pessoa viril, né, teria capacidade de fazer? Né? Mas essa é a fala de Tales de Mileto. Posteriormente,
né, por volta do século IV, ainda antes da era cristã, Sócrates retira para ele a vinculação da felicidade com as questões do corpo. Para ele, ser feliz não significa que tenha nada a ver com o nosso corpo. Para ele, felicidade tinha uma relação direta com a alma. E um indivíduo, para ser feliz, seria um indivíduo que tem uma conduta reta e virtuosa. Então, ele afasta o conceito da questão material e ele coloca que a questão da felicidade tem a ver com a questão ética da vida da criatura. Mas, né, a história prossegue. Aristóteles, ele tem uma visão de felicidade mais prática e material. Então, para Aristóteles, felicidade envolve saúde do corpo, liberdade e uma boa condição socioeconômica. E quanta gente não acha que ser feliz é isso? Essa perspectiva aristotélica, ela é hoje muito atual, porque as pessoas querem ter corpos saudáveis e associam corpos saudáveis com juventude, com beleza, né? Com essa virilidade, né? No sentido de vitalidade. As pessoas querem ser livres e as pessoas querem ter uma condição socioeconômica boa. E muita gente que acha que para ser feliz a gente tem que ser milionário. Nós vamos ver que é uma maneira de se entender o processo. Que é verdade, que é mentira. Vamos prosseguindo com o nosso raciocínio para a gente chegar a um lugar importante para todos nós. Epicuro, ele diz que a felicidade estaria necessariamente relacionada com o hedonismo, prazer, né? E ele colocava que esse prazer não era o prazer do corpo. Para ele, a felicidade era, na verdade, fruto da apatia, da insensibilidade em relação às coisas do mundo. Que um homem, para ser feliz, ele tinha que se libertar dos seus desejos e das necessidades do mundo. Porque para ele, quando a gente vive focado nos nossos desejos materiais, nas nossas necessidades do mundo, a gente se torna escravo. Não nos esqueçamos que Epicuro era um escravo romano, com uma competência, uma visão, um conhecimento muito diferenciado de tudo aquilo que estava às vezes ali presente naquele momento. Então, para ser feliz para ele, a gente teria que ter capacidade de se libertar, né, de ficar focado, preso
a essas questões que seriam questões do mundo. Na história, teve um grande momento em que os pensadores, né, os estudiosos, procuravam muito pouco a compreensão da felicidade, que é a Idade Média. Então, durante a Idade Média, a felicidade deixou de ser uma preocupação filosófica, porque pela força do cristianismo, né, do catolicismo naquele momento, o importante era a salvação da alma. Então, eu podia viver qualquer coisa, mas o que era importante era eu salvar a minha alma e ela ser uma alma pura para prosseguir a caminhada dela. Vamos ver, né, que esse momento, né, ele abre espaço para uma busca de salvação bastante adoecida, né, da criatura, e a infelicidade, né, ela passa a ter um contexto e uma visão muito diferente. Mais à frente, Bertrand Russell, ele vai desenvolver uma ideia de felicidade ligada que ser feliz é desenvolver muitas relações com as pessoas e coisas, eliminando da vida o egocentrismo. Que ser feliz é saber compartilhar, é saber pertencer, é saber participar das coisas. Então, nós vemos que filosoficamente a gente sai desse lugar que felicidade é um auê, né? A felicidade, ela é um aprendizado. Um filósofo espanhol do século passado, ele diz, né, Juan Marias, ele tem um livro chamado A Felicidade Humana, e diante de toda a conceituação e a busca da tentativa de entender a felicidade, ele chega à conclusão que o mundo está bastante infeliz. Ou seja, que nós, homens, temos nos sentido muito infelizes. É aquilo que a gente conversava no início. Que eu percebo muitas vezes na fala dos meus pacientes, que não conseguem abrir-se para viver esse sentimento e muitas vezes para não viver nenhum prazer, mesmo os prazeres materiais, quando eles são buscados, a vivência é empobrecida. Há duas frases que são relacionadas com Albert Einstein sobre felicidade que eu gostaria de compartilhar com quem está nos escutando, seja agora ao vivo, seja depois pelo YouTube. Einstein diz que felicidade, né, que é uma vida calma e humilde, traz mais felicidade do que a busca do sucesso e o desassossego constante que vem com essa busca de sucesso.
Então, para Einstein, essa necessidade de buscar o sucesso, né, e o desassossego que advém disso, porque se eu encontro o sucesso, eu não quero perdê-lo, então isso tem um desassossego. Se eu não encontro o sucesso, eu me frustro, então eu me torno triste, entristecido e posso fazer infeliz. Então, que a serenidade e a humildade seriam características importantes para a felicidade. Serenidade é a capacidade de eu apaziguar a mim, mesmo que as coisas estejam muito difíceis por fora. Outro dia eu falava isso com um paciente e ele virou para mim: mas só podia tentar me ensinar como é que a gente faz isso? Como é que eu saio desse lugar? De ficar irritado, desassossegado, de me permitir viver uma experiência calma, uma experiência serena. Isso é resultado de exercício. Nós não construímos felicidade dentro de nós de um minuto para o outro. Primeiro, eu preciso aprender a perceber o que eu sinto. Segundo, eu preciso aprender a nomear o que eu sinto. E terceiro, eu preciso aprender a utilizar esse sentimento para alguma coisa útil na minha vida. Então, com isto, as coisas não são nada simples no contexto da caminhada da criatura. E faz com que a gente tenha que pensar o que eu preciso fazer para que eu me sinta feliz. Olha que essa questão ela é muito interessante e merece o nosso cuidado. Porque o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho que buscar a felicidade. E a grande maioria de nós, em muitos momentos do nosso dia a dia, nós queremos que a felicidade venha até nós. Esse caminho da felicidade vir até nós, ele nos lembra e nos vincula à questão, né, do milagre. A gente quer e acredita que felicidade é algo que cai do céu, é algo que não exige esforço, é algo que acontece e que não precisa que eu me desgaste de nenhuma maneira. Nós estamos vendo aí que as pessoas estão colocando algumas perguntas e nós vamos responder essas perguntas mais à frente no final. Podem
ficar à vontade e colocarem essas perguntas para se pensarem. Né? Mas isto é um processo que eu tenho que mudar em mim. E o que isso tem a ver com o autoconhecimento? Porque quando eu busco e compreendo a necessidade do autoconhecimento, eu saio do lugar de quem eu não preciso saber de nada e fazer de nada, porque alguém vai fazer por mim e me dar, para o lugar de que eu sou responsável. Responsável pelas minhas escolhas, responsáveis pelos nossos caminhos e responsáveis pelas jornadas da forma como nós realizamos. A maioria dos religiosos, eles buscam a Deus para Deus dar a eles essas coisas. E são raras as pessoas que no processo de conexão com o divino buscam a transcendência para entender o que elas podem fazer para si, para outro, para a comunidade como um todo, para que os outros possam se sentir melhores do que estavam. Ser feliz tem como uma contrapartida dentro das minhas reflexões, que é a responsabilidade do conhecimento da presença da felicidade na minha vida, que é algo primordial, e a responsabilidade do que eu vou fazer dessa experiência que transforma a minha vida nesse contexto. Se está muito difícil, coloque as perguntinhas aí, né? Vamos conversar sobre elas. Eu sei que de vez em quando eu vou caminhando com minhas reflexões a partir daquilo que eu vejo dos meus pacientes, que todo mundo quer um remédio que resolve as coisas, uma terapia que de hoje para amanhã resolva a minha vida, uma terapêutica qualquer que caia do céu e resolva e eu não tenha que fazer absolutamente nada, que eu receba isso sem nenhum esforço e se frustram, né, e dizem que não tem nenhuma motivação na vida e por isso são infelizes. Né? Vendo isso, eu realmente me preocupo muito, né? Porque isto remédio não modifica. Isto, a atitude do psicólogo, do psicoterapeuta, não vai mudar. Porque essa mudança é uma mudança interna. E nessa mudança interna, eu preciso mudar o meu olhar. E às vezes me é mais cômodo me manter no olhar que eu estou. Nós preferimos a ilusão do que conviver com a realidade. Ah, isso não é verdade. Não, é a realidade.
O mito da caverna que Platão relata, esse mito ele continua vivo na vida de todos nós. Para quem não conhece, sucintamente, né, as pessoas eram colocadas amarradas junto a uma parede, né, uma pedra, e elas não podiam se movimentar nem olhar para outro lado, outro lado. E uma fogueira deixava, né, que aparecesse sombras naquela parede onde eles viam, e eles acreditavam que a realidade era aquelas sombras. Até que um deles consegue fugir. E ele sofre muito escalando a montanha, a caverna, e quando sai e vê o sol, ele se encanta. E ele percebe que aquilo que ele acreditava que era uma realidade, que era um mundo de sombras, não era a realidade. E ele volta para ensinar às pessoas o que ele aprendeu. E vive uma decepção muito grande. Eu não vou seguir a coisa. Quem quiser conhecer, busque. Né? Tem palestras que falam sobre o mito da caverna. Você pode buscar o texto de Platão, né, no livro República, pode procurar essa situação toda, porque ele se sente frustrado, porque ele tenta mostrar a verdade e os outros recusam piamente e dizem que ele está louco, perturbado, que aquilo não existe, que a realidade é aquela. E é que o que eu vejo, né, é que a maioria de nós continua preso, amarrado, e vendo as sombras e acreditando nas sombras, porque para se conhecer a outra realidade existe sacrifício, existe esforço, exige trabalho da criatura, exige sair desse lugar que felicidade cai do céu, para entender que a felicidade ela é construída inclusive com atitudes simples, mas importantes na nossa caminhada. Observando e aprendendo com as pessoas e com as minhas quedas, as minhas dificuldades pessoais, eu fui buscando entender algumas premissas ou alguns quesitos que são importantes para ser feliz. E que não são descobertas minhas, porque elas estão presentes no aprendizado, na sabedoria milenar que está na história da humanidade. E que alguns autores escrevem como se fossem a maior novidade da vida. A maior novidade da vida. Vamos então a esses quesitos. Primeiro deles, sempre se cercar de pessoas que te amam. Poder compartilhar afetos é algo que nos traz para o mundo da felicidade.
Mas não é se acercar egoisticamente para receber o amor do outro. É compartilhar essa experiência. Nós precisamos ter pessoas que gostam verdadeiramente de nós, que transmitem afeto para a nossa caminhada. Muitos dos meus pacientes convivem com pessoas que se odeiam, que não fazem esforço para mudar os sentimentos e que não aceitam sair desses relacionamentos. Então, são relacionamentos que hoje são chamados de relacionamentos tóxicos, que eles não conseguem sair deles. E um dos motivos que a gente não consegue se separar dessas pessoas, porque nessa relação tóxica é muito comum agressões e acusações bilaterais de que eu sou infeliz e que eu não tenho essas possibilidades por causa do outro e não por minha causa. E eu costumo lembrar que se nós somos os dois crentes que o outro é que me faz infelicidade, então eu vivo infeliz, eu não quero me afastar, porque ao se afastar e sumir o outro, eu posso e certamente vou continuar infeliz, e aí eu não tenho justificativa de dizer que a minha infelicidade é por causa do outro, porque o outro não está mais na minha vida. A infelicidade, ela é sustentada por mim, em mim, na minha intimidade. Outra coisa que se levanta, que é importante para que a gente possa construir felicidade, é vivenciar boas experiências fazendo algo que a gente goste muito de fazer. Que a gente pode até usar a expressão que a gente ama fazer. É permitir entrar nesse campo da vivência das coisas que nos fazem bem. Lembrando que qualquer excesso desse contexto vai virar a fazer mal. Mas eu tenho que me permitir buscar as coisas que eu gosto. E fazê-las pelo simples fato de gostar e não para utilizá-las para ter poder, para ter algo diferente na minha vida que não me ajuda e que não me faz transformar. Uma outra coisa que a neurociência vem trazendo cada vez mais é que algo que nos faz muito bem, bem para o cérebro, bem para o sistema imunológico, bem para o sistema endócrino, para o corpo como um todo, é sorrir o máximo que a gente puder. A capacidade do sorriso, de buscar a alegria, é algo
que faz com que a gente modifique-se internamente do ponto de vista material. Outra questão que muda a gente internamente, que nos melhora profundamente, é aprender a exercitar a gratidão. Ser grato pelo que tem na vida. Ser grato pelo que as pessoas nos oferecem. Ser grato por aquilo que nós somos enquanto realidade. A gratidão hoje existe, né, manuais, tratados em psicologia, da psicologia da gratidão. Quanto que ser grato ao outro, receber a gratidão do outro, nos faz melhor. Um grande desafio nosso para adentrar a felicidade é esse mundo conturbado mental no qual nós nos localizamos. Esse monte de pensamento, esse monte de coisa que a gente vai colocando na cabeça e que vai esquentando a cabeça, vai enchendo, essas são as expressões que eu uso, ou melhor, que os meus pacientes usam e que eu ouço todos os dias. Uma forma da gente serenar a mente, quando os pensamentos estão muito repetitivos, parece uma coisa muito besta, mas experimente. Vivencie isso, você vai ver a diferença. Escreva esses pensamentos. Como se tirasse eles daqui e levasse eles para o papel, para uma tela, para quem hoje só escreve nas telas, né? Eu sou ainda da turma que gosto muito de escrever em papel. Eu gosto muito de escrever. E escreva. E você vai ver, é como se você conseguisse colocar esse pensamento que agita num lugar que te descansa. Vamos pensar ainda em outras questões que podem nos ajudar a ser mais felizes. Volte-se para a natureza. Nós estamos precisando voltar para o mundo natural. As pessoas estão vivendo no mundo artificial 24 horas. É ruim? Não. Mas nós precisamos da natureza. Tem gente que não pisa na terra, tem gente que não abraça uma árvore, não sobe numa árvore, não entra num rio, no mar, né? Não caminha por uma mata. Nós estamos vendo uma geração de crianças que estão perdendo essa oportunidade e isso adoecendo. Hoje eu recebi um vídeo de um grande amigo, o Beto, lá de Campina Grande, um companheiro da Associação Médico Espírita, presidente da Associação Médico Espírita de Campina Grande. Ele mandou um vídeo que a escola, o Colégio Mackenzie em São Paulo, mandou para os pais.
E dessas lembranças da importância dos pais estarem presentes é de levarem os meninos para a natureza. Se você quer tirar o seu filho de frente da tela, leve-o para brincar, para se divertir, para vivenciar e experienciar a vida na natureza. Outra coisa que cada vez mais as evidências clínicas e as pesquisas estão mostrando é fazer alguma coisa de bom para alguém. A bondade, o ato de ajudar, o ato às vezes de servir, esses atos, né, na vida do indivíduo, eles fazem aquelas mudanças que eu falei dentro do cérebro, indo para o sistema imunológico, para o sistema endócrino e por todo o organismo da criatura. Outra situação é uma escolha. Mas não é uma escolha em que eu nego alguma coisa, é uma escolha em que eu opto. Opto em direcionar o meu olhar para o bem do mundo. E não fixar o meu olhar no mal que está no mundo. Não é negar que o mal não existe. É fazer o esforço, é buscar construir na sua vida cada vez mais esse olhar para as coisas boas. Tem uma frase, né, que ela já viralizou e que a gente precisa pensar. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer um mundo feliz, construa na sua vida essa condição. Lembrando, né, que a gente ainda, para ser feliz, a gente precisa ter um objetivo ou um ideal. Pessoas sem um sentido na vida, sem um propósito, elas não conseguem serem felizes. Por isso que no evento que nós vamos realizar nesse final de semana, que a gente ainda tem poucas vagas lá, muito poucas, chama Em Busca de Mim Mesmo, é um evento presencial, ele não é online, porque eles são vivências e técnicas, nós vamos trabalhar o tempo todo com isso. Nós não vamos dar um curso sobre autoconhecimento. Nós vamos ajudar as pessoas a utilizarem ferramentas, inclusive ferramentas que nós construímos nesses 40 anos de trabalho. E um dos objetivos é que as pessoas consigam construir um sentido na vida. Porque sem isso, não tem esperança, não sustenta a fé e a gente não faz nada de positivo na caminhada. Uma lembrança que eu gostaria de fazer para vocês, que a gente precisa, nesse contexto da vida, desenvolver afetos e interesses livres e variados. Quem ama uma única pessoa, se ela se vai, a vida passa a não ter amor. Então, a gente precisa ter afeto por mais pessoas. A gente precisa ter coisas que a gente aprende a gostar e fazer variadas. Porque se a única coisa que eu gosto de fazer é jogar futebol e eu sofro um atropelamento, um acidente, uma doença que me impede
completamente de jogar futebol, eu vou ser infeliz. Porque a única coisa que me fazia feliz era esse contexto. E ainda, se a gente quer ser feliz, a gente tem que aprender a buscar vivenciar a plenitude daquilo que a gente acredita com outras pessoas que são movidas pelo mesmo ideal. Não é que eu tenha que abandonar as pessoas diferentes que pensam o contrário, mas eu preciso me fortalecer para que eu não fique preso nesse lugar. Nós precisamos, né, do autoconhecimento, porque uma das bases para a felicidade é ter um sentido na vida. E se eu não sei quem eu sou, eu não tenho capacidade de saber, né, ou de refletir para onde vou. Se você acha que essa abordagem é importante e tem interesse, né, nós temos aqui algumas pessoas que nós sabemos que vão estar conosco nesse evento, nesse final de semana. Vamos lá. A Analice Pereira perguntou: e quando ficamos tristes de uma hora para outra? Tristeza, ela é uma emoção natural que me leva para dentro de mim, diante de algo que me frustra, que me limita. E o objetivo da tristeza não é não me proporcionar a possibilidade de ser feliz. O objetivo da tristeza é eu voltar para mim e me perguntar: o que a minha tristeza está dizendo? Quais os sentimentos, os pensamentos, as coisas, as lembranças, as memórias que ela me faz nesse momento vivenciar querem dizer para mim? Então, muitas vezes a gente não toma atenção para ver o que está acontecendo, né? Ela comenta aqui: estou me perdendo devido a sobrecargas, cobranças familiares, estou me perdendo por ajudar a todos, estou perdendo meu brilho, minha alegria, não quero me perder, quero me resgatar. Analice, eu acho que para isso você precisa fazer um processo de autoconhecimento. E se você é de Belo Horizonte, eu tenho condições de estar em Belo Horizonte nesse final de semana, no sábado inteiro, no domingo, até a 1 hora da tarde, entre em contato com esse telefone que está aí embaixo, 319-8466-7389. Conversa com Évila, conversa com a nossa equipe e venha participar conosco. Para você entender, eu estou vendo que você está num momento de muita angústia. E o trabalho que nós vamos realizar é voltado para esse contexto. A gente não teria condições de, em poucos minutos, trazer isso para você. Mas nesses 2 dias de trabalho, você vai poder ter muitas reflexões para caminhar de uma outra maneira nesse contexto. Vamos ver se alguém trouxe mais algum comentário, alguma ideia. A Elizabeth Montes está agradecendo pelos ensinamentos. A gente que agradece aí a presença.
Esperamos vocês e você pessoalmente, eu sei que já está inscrita para participar conosco dessa experiência transformadora que é o autoconhecimento. Essa nossa live não vai ficar gravada no Instagram. Ela está sendo gravada, ela vai ser editada pela equipe e vai para o nosso canal. Se você não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio no YouTube, que é um canal de saúde mental e espiritualidade, acesse hoje, vai lá, YouTube, Dr. Roberto Lúcio. Nós temos muitas lives, nós temos muitos comentários, temos entrevistas, temos seminários nossos. Nós vamos, nesse sentido, trazer para as pessoas, né, o recurso dessa necessidade que as pessoas sentem. Nós falamos lá de várias doenças, falamos de espiritualidade, do sagrado, falamos desses temas voltados à abordagem integral do ser, né? Algumas visões diferenciadas da questão não medicamentosa, não porque eu não trabalhe, não acredite no medicamento, mas aprendi nesses 40 anos que os medicamentos são, na maioria das vezes, só muletas na nossa caminhada. Sem essa transformação, a gente não tem. Estou vendo aí que você é de Belo Horizonte, cunhada aí de pessoas aí que nós conhecemos, e eu te sugiro, anote o telefone e venha participar conosco desse evento. Nós temos realmente muito poucas vagas, a nossa sala já está praticamente fechada, porque como é técnicas e vivências, eu não posso ter um público muito grande, senão eu não vou poder conviver com todo mundo, compartilhar com todo mundo. Eu é que agradeço, Ananice, a sua presença. Pensa nisso, vai ser uma oportunidade da gente conversar. Então, a palestra vai ficar no YouTube daqui dentro de alguns dias. E visitem, façam inscrição, façam suas notificações lá, marquem o sininho, porque todas as semanas nós temos alguma coisa nova no nosso canal no YouTube.